O aporte inicial de 50 milhões já foi depositado na conta do Botafogo. E daqui a pouco, quando o John Textor assinar o seu contrato definitivo de compra da SAF do Botafogo, mais 100 milhões de reais serão investidos. Porém, o que isso significa para John Textor? O Botafogo dá lucro? Como que o John Textor pode reaver seu investimento o mais rápido possível? É depois da vinheta que eu conto para você. Olá, Helenos e Helenas, eu sou o Társilo Delfim e a gente vai falar um pouco mais sobre os investimentos de John Textor no Botafogo, além do que o Botafogo precisa montar um time competitivo para disputar os campeonatos que vão vir nesse ano. Mas o mais importante é a gente saber o seguinte: se investir numa boa equipe para o John Textor agora seria lucrativo e se seria também um bom negócio. Porém, antes da gente começar a falar sobre isso tudo, eu quero pedir a você que está assistindo a gente aqui agora que se inscreva na Rádio Botafogo, deixe seu like aí, também clica nesse sininho aí do lado, né, para que você ative todas as notificações de conteúdos novos na Rádio Botafogo. Deixe seu comentário aí também, isso ajuda demais a gente. E a gente está rumando aos 40 mil inscritos, galera. É isso aí, Rádio Botafogo chegando aos 40 mil inscritos com a sua ajuda, com o seu apoio. Mas vamos lá. Galera, John Textor fez o primeiro depósito de 50 milhões de reais para o Botafogo nessa semana. E neste momento que eu estou gravando, né, no dia 2 de fevereiro, a gente ainda está a alguns dias da assinatura definitiva do contrato de compra da SAF, que deverá ser feita pelo John Textor. E no momento da assinatura, ele vai investir mais 100 milhões de reais na SAF do Botafogo. Aí você pensa, 150 milhões de reais dá para formar um bom time, uma excelente equipe. E dá para a gente brigar pelo quê? E mais, né? Seria melhor para o John Textor formar uma boa equipe, uma equipe forte e brigar por títulos esse ano, ou formar uma equipe de base, né, que aos poucos ele vai encorpando e a partir daí, né, com negociação de jogadores, ele consegue reaver parte do seu investimento. Qual seria a melhor estratégia? Se a gente lembrar bem a entrevista do John Textor para Botafogo TV, ele fala sobre investimentos em jogadores muito promissores, porém desconhecidos do público, principalmente desconhecidos do torcedor alvinegro, mas também na vinda de jogadores mais experientes, veteranos, que possam jogar, para que a gente tenha uma boa mistura, um bom blend aí, para que a gente consiga montar uma equipe competitiva, tá? Mas eu quero tentar explicar para vocês aqui, eu quero mostrar para vocês aqui quão interessante seria montar uma equipe competitiva agora e o quanto que o John Textor, embora ele não deva ter muita pressa para reaver isso, mas o quanto que o John Textor já pode se beneficiar de uma equipe competitiva logo de largada, né? Então, eu vou colocar na tela aqui para vocês o seguinte: esses números aqui são do Atlético Mineiro, de investimento que o Atlético Mineiro fez no ano 2020 e 2021. Então, o investimento em contratação de jogadores ficou na ordem de 355 milhões de reais. Cara, é um investimento absurdo, absurdo. É quase que o valor total que o John Textor vai colocar no Botafogo em termos de aporte financeiro direto. Fora a dívida, a gente não está falando da dívida. E o que ele ganhou em 2020? O que o Atlético Mineiro ganhou em 2020? Né? As premiações do Atlético Mineiro para o investimento que foi feito em 2020 ficaram aquém. Porém, começaram a colher os frutos a partir de 2021. Como? A premiação de 2021 foi muito grande. Né? Eles arrecadaram 146,9 milhões de reais, né, somente com Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Lembrando, campeões brasileiros ficaram com uma receita algo em torno de 33 milhões, foi o prêmio que o Atlético levou do Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil foi onde o Atlético Mineiro mais lucrou, ganhando mais de 100 milhões de reais, ou seja, Copa do Brasil é mais lucrativa do que Campeonato Brasileiro em termos de grana. Além disso, a colocação do Atlético Mineiro por ter chegado na Libertadores também rendeu um prêmio considerado, tá? Mas aí você deve pensar, pô, 146,9 milhões para um investimento de 355 tá no prejuízo, mais ou menos. Calma. Você tem que levar em consideração que o Campeonato Brasileiro e os campeonatos, na verdade, disputados no Brasil, passaram a ter presença de público. No final, na reta final do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro estava jogando para casa cheia no Maracanã, no Mineirão, com uma arrecadação muito grande. Além disso, fechou um contrato com a Adidas na ordem de 20 milhões de reais por ano, né? Além da construção do estádio, da arena lá, da MRV, que está construindo o estádio para o Galo, que isso também vai gerar muito dinheiro para o Atlético Mineiro, fora
também negociação de jogadores, vendas de jogadores, tá? Então, assim, o investimento de 355 milhões de reais é um investimento realmente, né, absurdo, massivo, tá? E pode ser, e para conseguir reaver esse investimento dessa ordem, o Atlético Mineiro precisa ganhar tudo e um pouco mais, tá? E conseguiram, com muito sucesso ali, quase que fechar a conta. Ganharam o Mineiro, ganharam Brasileiro, Copa do Brasil, só não ganharam a Libertadores, mas chegaram até a semifinal. Né? Então, assim, é um modelo extremamente difícil de conseguir executar, né? Mas quando dá certo, dá retorno. O modelo do Botafogo seria esse também? Eu diria que não. Né? Lembra daquilo que o Jorge Braga fala, de fazer mais com menos? Aonde que entra, na verdade, o Botafogo nessa questão? Primeiro, vamos olhar para o Campeonato Brasileiro, tá? Que isso aqui foi a premiação do Campeonato Brasileiro de 2021. O campeão ganhou 33 milhões, como eu havia falado. O quarto colocado, 28 milhões, que foi o Fortaleza. O Fortaleza lucrou 28 milhões em premiação, né? Fora todos os outros ganhos com arrecadação também, bilheteria e tudo isso. Venda de camisa, venda de material, negociação de jogadores, não estão incluídos nesse. Eu estou falando só de premiação aqui. E o sétimo colocado, tá? O sétimo colocado, que foi o Fluminense, arrecadou 23,100 milhões de reais. É uma boa premiação? É uma boa premiação. Sétimo colocado no Campeonato Brasileiro. E a Copa do Brasil de 2022 vai pagar 101,8 milhões de reais. Gente, veja bem, o campeão brasileiro arrecada 33 milhões em premiação. O campeão da Copa do Brasil, 101,8 milhões. Mais de 3 vezes, mais do triplo do valor da premiação do Campeonato Brasileiro. E aí eu pergunto para vocês, o que é mais difícil, o Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil? Se a gente levar em consideração que os principais clubes, né, embora o Galo tenha sido campeão brasileiro e da Copa do Brasil, mas os principais clubes que vão estar disputando a Libertadores não terão a Copa do Brasil como sua prioridade. É claro que eles vão disputar lá em cima, mas não terão a Copa do Brasil como sua prioridade. Eu quero só mostrar a tabela aqui para vocês do Campeonato Brasileiro do ano passado, para vocês ficarem pensando o seguinte: mas sétimo lugar, o Fluminense ficou em sétimo lugar. Pois é, acima do Fluminense, o Bragantino, que é o Red Bull, né? O Corinthians também, que fez uma campanha muito irregular, e foi um time extremamente criticado pelos seus torcedores. O Fortaleza, que é o furão da festa aí, e acima do Fortaleza, os 3 times hoje com maior investimento no Brasil: Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Nada mais, nada menos. O terceiro colocado é o atual bicampeão da Libertadores, o Flamengo, que foi campeão da Libertadores e foi campeão brasileiro, e o Atlético Mineiro, então, atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Beleza? Então, olha ali a posição do Fluminense. Se o Botafogo conseguir ficar em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro e arrecadar algo em torno de 25 milhões, não estaria nada mal. É impossível chegar em sétimo? Eu acho que não. É impossível, por exemplo, o Botafogo repetir a façanha do Fortaleza de chegar em quarto, com o investimento que o Botafogo pode fazer com esse valor, com esse vulto de dinheiro que pode entrar no clube nos próximos dias, nos próximos meses. Eu também acho que a gente consegue montar uma equipe tão competitiva quanto a do Fortaleza, sem fazer grandes investimentos como o Atlético Mineiro precisou fazer. Entendeu? E aí, olha aí, no 8º lugar, o América Mineiro, o Atlético Goianiense, o Santos, o Ceará, tá? Todas essas equipes aí fazem investimentos que, teoricamente, o Botafogo também pode fazer. Então, o Botafogo pode confortavelmente ficar nessa faixa aí também, né? Pensando num cenário mais realista, de realista para pessimista, com uma arrecadação que pode ficar, em média, em 15 milhões de reais de premiação, tá? E aí eu quero colocar aqui para vocês a Copa do Brasil. Olha, preste atenção na premiação da Copa do Brasil, tá? O Botafogo já entra na terceira fase. Então, entrando na terceira fase, o Botafogo já entra de cara recebendo 1,9 milhões de reais, tá? Se o Botafogo passar para as oitavas, né, o Botafogo arrecada os 1,9 milhões mais 3 das oitavas ao vencer, né, seu confronto nas oitavas, podendo chegar a quase 5 milhões, 4,9 milhões. E aí a premiação vai aumentando. Quanto mais longe vai chegando, mais vai aumentando, até chegar, né, na arrecadação do campeão. No caso, Botafogo entrando nas oitavas, a arrecadação máxima ficaria algo em torno de 76,8 milhões. Lembra da arrecadação do Campeonato Brasileiro que eu falei, se o Botafogo ficar colocado ali entre, sei lá,
o sétimo e o décimo, primeiro, né, pode ficar com uma arrecadação em torno de 15 a 20 milhões, né? E se o Botafogo acontecer do Botafogo ser campeão da Copa do Brasil, não estou dizendo que vá ser campeão da Copa do Brasil, mas o Botafogo pode oscilar, né, na Copa do Brasil e com uma arrecadação que pode ficar, sei lá, entre 40 milhões, entre, sei lá, 15 milhões e 76 milhões, né? Então, o Botafogo pode ter uma faixa de premiação, né, nos campeonatos que vai disputar, que são basicamente Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o Botafogo pode ficar numa faixa de arrecadação de 50 a 100 milhões de reais. 50 a 100 milhões de reais já daria algo em torno parecido com o primeiro aporte que foi feito pelo John Textor, né? E num cenário mais positivo, num cenário mais otimista, podendo, inclusive, ficar no valor do segundo aporte do John Textor. Para o investimento de 150 no primeiro ano, você conseguir, né, reaver 100, né, desse investimento, não seria nada mal. E leve-se em consideração ainda também bilheteria, venda de material, venda de pacotes, sócio-torcedor. Tem outras arrecadações também, como vendas de jogadores no final do ano, que é muito possível também. Pode ser que os 150 milhões investidos pelo John Textor até o final do ano, ele já consiga reaver no primeiro ano de Botafogo, tá? Vamos lembrar uma coisa, se o Botafogo ficar numa boa colocação, né, mesmo que não consiga se classificar para Libertadores, eu estou falando aqui de uma forma muito pessimista até, se classifique para a Copa Sul-Americana, cá entre nós, tá? Você não precisa ser nenhum Atlético Mineiro para conseguir vencer uma Copa Sul-Americana. O Atlético Paranaense, que chegou na final da Copa do Brasil, teve uma excelente arrecadação com premiação na Copa do Brasil por ter sido vice-campeão. Chegou na final e venceu o Red Bull Bragantino na final da Copa Sul-Americana e arrecadou só com a Copa Sul-Americana 36 milhões de reais no ano seguinte. Então, assim, num prazo de 1 ano e meio, o Textor pode arrecadar somente com premiação no Botafogo algo da ordem de 120, 130 milhões, né, de reais. E é claro que eu estou falando aqui de uma forma bem otimista, né? Então, galera, o que eu quero dizer com isso? Vale a pena o Textor investir numa equipe competitiva logo, agora, de cara? Claro que vale, óbvio que vale. Quanto melhor a equipe que ele conseguir formar e quantos melhores os resultados, mais rápido o dinheiro do John Textor, né, de investimento inicial, vai ser reavisto. É claro que esse dinheiro, né, não é uma conta simples. Ele investiu 150, entrou 150 de premiação, ele já realizou o lucro dele. Não, isso tudo pode ser reinvestido no clube, será inclusive reinvestido no clube, em vários setores do clube. Tem muita coisa para fazer no Botafogo, tem um mundo para fazer no Botafogo. O objetivo aqui hoje foi só dizer para vocês que o investimento numa equipe competitiva logo no início, na verdade, acaba criando um atalho para que o Botafogo seja um clube mais sólido, para que o Botafogo seja um clube mais competitivo, para que o Botafogo seja um clube mais lucrativo no curto e no médio prazo. Beleza, galera? Bom, se você gostou, se você chegou até aqui, deixa seu like, deixa sua curtida aí também. Se você ainda não está inscrito aqui na Rádio Botafogo, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de conteúdos novos e deixa seus comentários aí se você concorda ou discorda dessa análise que eu fiz aí. Beleza? Um grande abraço e até a próxima!